Oi, gente! Estamos aqui em um novo formato para a gente trabalhar um pouquinho das soluções. Eu escolhi fazer dessa forma essa aula justamente porque soluções é uma matéria muito prática de exercícios. Então, para a gente não ter que ficar copiando, colando, fazendo um monte de edição por causa das questões, eu resolvi trazer a aula nesse modo de PowerPoint e eu espero que vocês gostem. E a nossa terceira e última parte de soluções vai ser para falar da diluição. A diluição, gente, é a diminuição de concentração de solução e ela pode ser feita de várias formas diferentes. Existem 4 formas da gente diluir uma concentração, diluir uma solução, e nós vamos fazer 4 exercícios aqui para ver como que a gente pode fazer essas 4 formas, sendo elas adição de solvente, adição de soluções de soluto e solvente iguais, adição de solução de soluto e solvente diferente que não reage e adição de solução de soluto e solvente diferentes que reagem. Então, nós temos 4 tipos. Luísa, qual que é o que mais cai? O que mais cai é por adição de solvente. Então, bora fazer esses exercícios para a gente finalizar essa parte de soluções. Nos municípios onde foi detectada a resistência do Aedes aegypti, o larvicida tradicional será substituído por outro com concentração de 10% volume por volume. Então, ele me deu uma concentração de 10% volume por volume de um novo princípio ativo. A vantagem desse segundo larvicida é que uma pequena quantidade da emulsão apresenta alta capacidade de atuação, o que permitirá a condução de baixo volume de larvicida pelo agente de combate às epidemias. Para evitar erros de manipulação, esse novo larvicida será fornecido em frascos plásticos e, para uso em campo, todo o seu conteúdo deve ser diluído em água até o volume final de 1 litro. Então, o meu volume final é de 1 litro. Estou anotando as minhas informações. O objetivo é obter uma concentração final de 2% em volume do princípio ativo. Então, a concentração final tem que ser de 2% volume por volume do princípio ativo. Que volume de larvicida deve conter o frasco plástico? Então, ele quer saber o volume inicial. Por que eu anotei essas informações, pessoal? Porque quando a gente faz uma diluição por quantidade de água, por adição de solvente, o que a gente tem que levar em consideração? Pegando esse exemplo, se eu tenho 10 gramas de larvicida e eu coloco água nesses 10 gramas de larvicida, vocês concordam comigo que a quantidade de larvicida não muda? O que muda é a sua concentração. Mas no final do processo, eu ainda tenho 10 gramas de larvicida na minha mão. Então, levando isso em consideração, o que a gente pode afirmar? Que a massa inicial, antes da diluição, é igual à massa final, depois da diluição. E a gente sabe também que concentração pode ser dada em massa por volume. Se essa massa é constante, então eu posso falar que a concentração inicial vezes o volume inicial é igual à concentração final vezes o volume final. Quem que é a minha concentração inicial? 10% volume por volume. O meu volume inicial é o que eu quero saber. A minha concentração final tem que ser de 2% vezes o meu volume final, que é 1 litro. Mas como as respostas aqui estão em mililitros, então eu vou também transformar esse volume em mililitros, que são 1000 mililitros. Então, esse X vai ser igual a 2000 dividido por 10, corta. Isso aqui é igual a 200 mililitros. Então, meu volume inicial vai ser de 200 mililitros, resposta letra D. Eu quero chamar atenção para uma coisa aqui. Quando a gente faz questão de adição de solvente, então, Luísa, pode fazer sempre CI/VI igual a CF/VF? Pode, sem problemas. Mas toma cuidado. Por quê? Porque as concentrações, elas têm que estar na mesma unidade. Então, se a concentração inicial está em porcentagem volume por volume, a concentração final também tem que ser dada em porcentagem volume por volume. E a mesma coisa os volumes, tá bom? O volume final tem que estar na mesma unidade do volume inicial.
Por isso que eu fiz a mudança do volume final para 1000 ml, para que eu ache o meu volume inicial em ml também, já que as minhas opções estavam em mililitros. Beleza? Nessa questão, temos aqui, olha só. Para preparar 80 litros de uma solução aquosa 12% massa-massa de KOH, foram adicionados X litros de uma solução aquosa 44% massa-massa de KOH e Y litros de uma solução aquosa 4% também de KOH. Então, nesse caso, temos uma diluição, que na verdade ela vai misturar soluções de solutos e solventes iguais. Nesse caso, a gente tem que concluir que a massa final de soluto vai ser a soma da massa de uma solução com a massa da outra solução. E massa nada mais é do que concentração vezes volume. Então, ficamos com concentração final vezes volume final igual a concentração de 1 vezes volume de 1 mais concentração de 2 vezes volume de 2. Quem que é a minha concentração final? 12%. Quem que é meu volume final? 80 litros. Tem que ser igual à minha concentração 1, que é 44, vezes o volume que ele me falou que é X, mais C2, que é 4%, vezes o meu volume que ele me falou que é Y. Como temos duas incógnitas e só uma equação, então eu tenho que criar outra equação para a gente achar essas incógnitas e fazer um sistema. XY corresponde ao volume, e o meu volume final é 80 litros. Então, eu posso afirmar que X mais Y é igual a 80 litros. Aí, você faz, né, a substituição, ou então, outro método que você preferir. E quando você fizer as continhas, você vai ver que X é igual a 15 litros e Y é igual a 65 litros. E por isso a resposta é a letra B de bola. Para estudar os processos de diluição e mistura, foram utilizados inicialmente 3 frascos contendo diferentes líquidos. A caracterização desses líquidos é apresentada na ilustração seguinte. Então, tá aqui uma solução de HCl 100 ml, 0,2 mol por litro. Aqui a gente tem também 150 ml de água e a gente tem uma solução também de HI 250 ml, 0,4 mol por litro. Ele quer saber: a seguir, todo o conteúdo de cada um dos frascos foi transferido para um único recipiente. Considerando a aditividade de volumes e a ionização total dos ácidos, a mistura final apresentou concentração de íons H+, em mol por litro, igual a. Então, gente, a gente tem que lembrar que a gente vai somar tudo isso. E eu tenho hidrogênio aqui e eu também tenho H+ aqui. Então, eu tenho que descobrir quantos mols de HCl eu tenho nessa solução, quantos mols de H+ eu também tenho nessa solução, para depois somar com o volume de água e finalmente achar a concentração final. Então, vamos lá. Primeiro passo, mexer com a primeira solução. Nesse caso, temos a adição de solutos diferentes, mas que não reagem entre si. Um soluto é HCl, o outro soluto é HI, mas eles não reagem porque os dois possuem um íon em comum, que é o H+. Então, tá. Então, aí, nesse caso, o que a gente vai fazer? O HCl, numa concentração 0,2 mol por litro, ele só colocou ali 100 ml. Então, eu vou ter 0,2 mol em 1000 ml. Se, na verdade, na minha solução eu tenho um volume de 100 ml, então eu tenho X mols. Esse X, daqui para cá, divide por 10. Daqui para cá, divide por 10. 0,02. Então, aqui eu tenho 0,02 mol de H+. Certo. Agora, a gente precisa fazer o mesmo cálculo que a gente fez para a solução 1 para a nossa solução 2. Então, vamos lá. A solução 2, o que a gente vai ter que fazer? Mesma coisa. A concentração é de 0,4 mol por litro. Então, eu tenho 0,4 mol em 1000 ml. Então, em 250 ml, eu tenho Y. Esse Y, ele é igual a... Daqui para cá, divide por 4. Então, daqui para cá também divide por 4. 0,1 mol. Então, tá. Então, eu tenho aqui 0,1 mol. Como eu vou misturar solução 1 com solução 2,
O total de mols que eu vou ter nesse caso, ele vai ser igual a 0,12 mols de H+ nessa solução. Mas o volume que esses 0,12 mols vão estar vai ser de 250 mais 150 mais 100. Isso daqui é igual a 500 ml. Mas ele não quer saber a quantidade de mols em 500 ml. Ele quer saber a quantidade de mols em 1 litro, que é a mesma coisa que 1000 ml. Então, isso daqui vai ser igual a Z. De 500 para 1000 multiplicou por 2. De 0,12 para Z também tem que multiplicar por 2. 0,24 mols por litro. Letra C. Para titular 24 ml de uma amostra de suco gástrico, HCl, foram necessários para atingir o ponto de equivalência 30 ml de uma solução 0,02 mol por litro de NaOH. Considerando que a reação entre ácido do suco gástrico e a base ocorre quantitativamente, o pH do suco gástrico é de aproximadamente. Então, essa questão é uma questão de titulação, de neutralização. A gente vai ter a mistura de duas soluções. O problema é que essas duas soluções reagem entre si. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente vai fazer a partir de agora. Se elas reagem entre si, o primeiro passo é a gente escrever a reação que está acontecendo. Então, eu tenho ácido clorídrico mais hidróxido de sódio, reação de neutralização de dupla troca, gerando cloreto de sódio e água, H2O. E essa reação já está balanceada, ou seja, a cada 1 mol de HCl, teremos reagindo 1 mol de NaOH. Ele me falou que ele usou 30 ml de 0,02 mol por litro de NaOH. Lembrando que esse M maiúsculo é a concentração em mol por litro, tá? Então, com isso, eu consigo descobrir quantos mols de NaOH realmente reagiram ali naquele sistema, né? Naquele processo. Sabendo a quantidade de mols de NaOH, eu descubro a quantidade de mols de HCl. Então, 0,02 mol de NaOH é o equivalente a 1000 ml. Como ele só consumiu 30 ml, então isso equivale a X. E o X é igual a 6 vezes 10 a menos 4 mols. E essa quantidade de mols é tanto de NaOH quanto de HCl. Só que essa quantidade de HCl está presente em 24 ml. E por que isso é importante? Porque ele quer saber o pH do suco gástrico. E o que é pH mesmo? pH é menos log da concentração de H+. E esse log é na base 10, viu, gente? Essa concentração que a gente substitui aqui na fórmula é a concentração em mol por litro. Então, eu achei a quantidade de mols que está presente em 24 ml. Falta agora eu mudar para 1 litro. Então, eu vou ter 6 vezes 10 a menos 4 mol em 24 ml. Se eu quero em 1 litro, em 1000 ml, então eu tenho Y. 6 vezes 10 a 4 vezes 6 vezes 10 a menos 4 vezes 10 a 3 dá 6 vezes 10 a menos 1 dividido por 24. Esse Y, que é a nossa concentração de H+, ele vai ser igual a 0,025 mol por litro. Show! Agora o que eu faço? Eu faço que o pH é igual a menos log da concentração de H+, que é 0,025. Isso daqui é igual a 1,6. Resposta letra D.